Tricolor Editora Terra começando o seu resenha tática e hoje a gente vai falar sobre o Ulsan Hyundai, né, que é um time coreano, e a gente vai falar um pouco de como joga esse Ulsan, quais são suas principais valências, os seus pontos fracos. Já adianto a vocês, é um time que, pela análise que eu fiz aqui, eu assisti 3 jogos do Ulsan, o jogo pelo Mundial de Clubes e 2 jogos pela Liga Asiática, pela Champions Asiática. E assim, é um time que eu já adianto que tem mais pontos fracos do que pontos fortes visíveis, né? Isso a gente trazendo uma perspectiva de um confronto contra um time mais forte que ele, que é o caso do Fluminense. Então, assim, a gente vai trazer para vocês aqui bastante informação e também opinião sobre esse jogo do Ulsan. Como é que a gente tem que se preparar para esse confronto contra o Hyundai, né? O Ulsan Hyundai. E iniciando aqui, pedindo antes para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Quem puder dar um hype nesse vídeo também, é só chegar o comentário pro lado e dar o seu hype. Vamos começar com algumas informações básicas aqui sobre o Ulsan, galera. Vamos lá. Que são informações que eu acho que são interessantes sob o ponto de vista do próprio conteúdo informativo como um todo, né? Iniciando aí, o Ulsan foi um clube fundado em 6 de dezembro de 83, né? Um pouquinho depois de eu ter nascido. Eles entraram na K-League, né? Ou K-League, né? Que é a liga deles, K-League, em 84, com o nome de Hyundai Orangi, né? Inicialmente a franquia era sediada em Incheon, onde ficou até 89. A mudança para a cidade de Ulsan veio depois. No início dos anos 90, o clube se mudou para a cidade de Ulsan. Após ter ganho seu primeiro campeonato em 96, o clube amargou um período sem títulos de campeão do campeonato sul-coreano, voltando a vencer em 2005 o seu segundo campeonato da K-League. Beleza, galera? Então, uma informação aí sobre o Ulsan. Dando sequência aqui ainda sobre o Ulsan, deixa eu colocar para vocês aqui mais informação sobre o Ulsan. Vamos lá. Aí vocês vão ver um pouquinho das conquistas do Ulsan, né? O Ulsan é um time que conquistou, né, a Champions, né? A Champions Asiática 2 vezes, em 2012 e 2020. Também conquistou a Copa do Leste Asiático, né, uma vez. São os 2 títulos internacionais. E títulos nacionais, né, ele ganhou 96, 2005, 2002, 2023 e 2024, então tem 5 títulos. A Copa da Coreia do Sul de 2017 são as principais ligas aí. Teve outras competições que ele ganhou, mas as principais são essas ligas que a gente colocou aí. Então é um clube bem tradicional lá da Ásia, não é um clube qualquer da Ásia, não. É um clube importante no futebol asiático, tá? E quais são os esquemas de jogo do Ulsan, que o Ulsan deve tentar colocar em prática diante do Fluminense, tá? O Ulsan utiliza o 5-4-1 na fase defensiva, quando ele está se defendendo. Ele joga com uma linha de 5, uma linha de 4 e um atacante, como vocês estão vendo aí. E quando ele está atacando, ele muda o esquema para um 3-4-3, né? Ele passa a ficar com 3 zagueiros, 4 jogadores ali pelo meio de campo e 3 atacantes. Muitas vezes, dependendo de como está a partida, dependendo de quem é o seu adversário, o Ulsan mantém a linha de 5 e acaba fazendo ali um 5-2-3, que pode eventualmente ser um 4-3-3 também, dependendo se o lateral direito ali subir o 11, né, o 17, que é o lateral esquerdo, sueco, fica mais, e aí vira um 4-3-3. Se o sueco lá em cima subir, o camisa 11 aqui fica fazendo um 4-3-3 também, mas aí mudando a configuração. Então um 3-4-3, que pode ser um 4-3-3, são algumas variações aí do time do Ulsan, tá, galera? Dito isso, a gente vai começar a trazer aqui algumas imagens dessa organização que a gente está falando aqui do time no campo, né? E uma explicação mais genérica do time, para a gente depois começar a falar dos pontos fracos, onde é que o Fluminense pode jogar. Começando aí, ó, a gente trouxe uma imagem do jogo dele contra o Mamelodi, que mostra o que a gente falou, ó. O time ali saindo com uma linha de 4 baixa, né? Ali 2 jogadores ali praticamente no meio de campo, né? E 3 atacantes. Aquele outro lá de cima tá voltando da pressão. Mas aí você olhando para isso, você já vê um erro gravíssimo de posicionamento do time do Ulsan. Qual é o erro gravíssimo? Você tem 4 jogadores do Ulsan marcando 3 jogadores do Mamelodi, fazendo uma superioridade numérica numa zona do campo que a chance deles conseguirem tomar a bola ali e fazer alguma coisa é muito pequena, né? E aí o Mamelodi, que tem aqui 5 aqui na linha baixa, 3 no meio e 2 no ataque, ele tá com superioridade numérica e se tiver um contra-ataque rápido, ele pode pegar esse time no contra-ataque. Isso que você tá vendo aí, de marcação meio desordenada, muito jogador para marcar pouco jogador na zona de ataque, deixando buraco, vocês vão ver isso durante boa parte da nossa análise aqui. Isso é um defeito gravíssimo que o time do Ulsan tem
e que me chamou muita atenção negativamente. Eu não esperava, fui surpreendido por isso, e eu vou explicar por quê. Aqui você consegue ver também, mais uma vez aí o time do Ulsan, como é que ele tá marcando aí. Lá em cima você vê o portador da bola, e aí você vê a subida de 2 jogadores do Ulsan num jogador só do Mamelodi. Novamente você vê 2 marcando um, né? E um buraco ali no lado esquerdo, tá vendo? Aquele lado esquerdo ali com um buraco, tá? E a gente vai explicar por que a gente acha esse posicionamento aí um posicionamento equivocado. Muitas chances do Mamelodi surgiram nessa saída equivocada de pressão de 2 em 1, bizarramente. E aí, eu vou colocar para vocês aqui, poderem ver, o que eu entendi como uma falha gritante. Quando eu falei aquela imagem para vocês ali, olha o que o Ulsan tá fazendo ali. O Ulsan tem 4 jogadores marcando 3 jogadores do Mamelodi. O lateral esquerdo do Ulsan, ele larga a posição dele e deixa um buraco atrás dele. Você tá vendo aquele camisa 9 ali do... Aquele é um brasileiro, é Matheus alguma coisa, o nome dele que eu esqueci o nome, do Mamelodi. Ele tá posicionado ali, se ele ataca aquele espaço ali, se ele porventura atacasse aquele espaço ali, porque a bola tá com o Mamelodi, tá com o lateral do Mamelodi. Se ele ataca aquele espaço ali, o jogador do Mamelodi enfiasse a bola ali, ele ia na cara do gol, porque aquele zagueiro que tá ali do lado ali, o zagueiro do Ulsan, é o Trojak, que é um zagueiro tcheco, que ele é pesado, não tem muita velocidade, é um zagueiro fraco. Então todo o posicionamento ali tá equivocado, não é porque você tem um zagueiro sobrando que você vai deixar um espaço imenso e atacar aquele espaço sem a cobertura. Então isso que você tá vendo aí, vocês vão ver durante a nossa análise aqui, muitas vezes, esse tipo de movimento do time deles. Vamos lá, dando sequência aqui, eu queria mostrar também um pouco mais do posicionamento e de algumas coisas que me chamaram a atenção do time do Mamelodi. Agora eu vou mostrar aqui o posicionamento deles em linha, como é que funciona, tá? Vou começar mostrando esse aqui primeiro, ó. Sequência aí. Aqui, você de novo vê o quê? Aí já é a linha de 5, tá? É que não dá para ver o lateral que tá aqui embaixo. No lado direito aqui, ó, onde eu tô botando a mão aqui, minha mão aqui, ó. Aqui tem um lateral aqui embaixo, que não dá para ver aí. São 5 jogadores nessa linha e não 4, como aparece na imagem. Aí tem um 5-2-3, que eu falei para vocês. Contra o Fluminense, muito provavelmente, eles farão um 5-4-1 quando tiver sem a bola, que pode variar para um 5-2-3 na hora que eles quiserem subir um pouco para pressionar a gente alto. Geralmente eles só pressionam alto com 3 jogadores, eles não sobem com mais de 3 jogadores para o campo adversário. Viu? Então vocês não vão ver. Se o Ulsan resolver fazer uma pressão alta no Fluminense, ele vai fazer com esses 3 atacantes aí. Ele não vai fazer com mais de 3 jogadores, tá vendo aí? Eles fazem muito isso, esse posicionamento do 5-2-3. Por que 5-2-3? Porque o Mamelodi não subiu muitos jogadores. Se você analisar ali, o Mamelodi tá com 5 jogadores à frente dessa primeira marcação, tá? Mais um jogador lá em cima, aberto lá, um lateral direito, né? Que tá lá, que teoricamente ele teria a cobertura do outro lateral, né? Fazendo ali uma opção de lado. E tem um outro lateral esquerdo aqui embaixo que não aparece na imagem, aqui fazendo a linha de 4 na saída de bola deles. Então o Ulsan faz um 5-2-3 para tentar fazer uma pressão um pouco mais alta, e eles vão fazer isso também contra o Fluminense, tá? E eu acho que na maior parte do tempo a gente vai ver um 5-4-1. E aí eu vou mostrar agora para vocês aqui que eu tô falando também um outro posicionamento do Ulsan, que aí sim vocês estão vendo aí, ó, olha lá o 5-2-3 que eu falei, eles pressionando alto. Estão pressionando alto, tá vendo? Agora já estão subindo mais os 3 atacantes, tá vendo? Já estão subindo mais os 3 atacantes. Então também estão fazendo isso daí. Dá pra gente ver claramente essa pressão um pouco mais alta do time deles. Beleza, galera? Agora, um ponto importante que eu quero falar com vocês. Alguns destaques desse time do Ulsan. São poucos destaques, mas tem alguns destaques. Não é o brasileiro Eric Farias, tá? O Eric Farias é um jogador bem limitado. Claro, tem velocidade, é um jogador brasileiro, um jogador que a gente tem que se preocupar. Mas os 2 melhores jogadores do Ulsan são o Lee, que é esse que vocês estão vendo aí, jogador que já jogou, inclusive, na Premier League. Ele joga com ponta esquerda no time do Ulsan, um jogador de muita velocidade. Tem velocidade, drible rápido. É um ponta direita que pode jogar no meio ou na ponta esquerda. No Ulsan, atualmente, ele está jogando com ponta esquerda. Joga lá em cima, no lado esquerdo. Jogou a Premier League pelo Crystal Palace, o Bolton, além de ter passagem pela Alemanha, no Bochum da Alemanha. Jogou com a Copa do Mundo de 2022 pela Coreia do Sul. Tem 79 gols na carreira e 45 assistências. O Lee Chung-yong, que a gente chama de Lee, né? É conhecido como Lee, né? Até porque é difícil você falar esses nomes todos, então sempre foi chamado na Europa como Lee. Além dele, o goleiro também,
goleiro deles, que é goleiro da seleção da Coreia do Sul, disputou a última Copa do Mundo também, as 2 últimas Copas do Mundo, é o Jo Yeon-woo, né, de 33 anos, 1,89 m de altura, pesa 75 quilos, titular da seleção da Coreia do Sul, é um goleiraço, um goleiro de muita qualidade técnica também. Beleza, galera? Agora a gente vai começar a entrar no que interessa, que são os pontos fracos e fortes desse time coreano. E a gente vai iniciar aqui fazendo o seguinte, a gente vai tratar dos pontos fracos, dos pontos fortes, que são muito poucos desse time coreano. Então é um time muito limitado, galera. Pelos jogos que eu assisti, achei o time muito limitado. Mas vamos ver primeiro os pontos fortes, que, como eu falei, são poucos. Tá vendo aqui, ó, verificamos poucos pontos fortes. E apesar de ser um time veloz, devido à fragilidade técnica, acaba errando muitos passes que matam os contra-ataques. Então, assim, é um time que é rápido, mas que, por errar muitos passes, cara, acaba sendo um time muito frágil na transição, por conta de muito excesso de erros técnicos, erros de passe, erros de drible, erros de posicionamento. E a gente vai falar sobre isso depois também nos pontos fracos, mas tem muita velocidade. O camisa 11, que eu falei aqui, que é o Yeon, que eu não falei antes, né? O que é o ala direito, o Yeon Won-san, que é um ala direito, mostra-se versátil, né? Sendo importante para o time defendendo e atacando, sendo o 5º homem da linha defensiva e ao mesmo tempo sendo o homem da profundidade pela direita. O Fluminense tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Eles jogam até muito mais com esse jogador do que com o Lee, que eu citei aqui, porque esse Yeon Won-san, ele é um jogador de muita volúpia. Você vê que ele tem muito vigor físico, ele consegue ir muito ao ataque e ao mesmo tempo defender bastante. Um jogador que se desloca muito. Tanto é que mesmo quando o lateral esquerdo sobe lá do outro lado, ele forma o lado direito e o zagueiro pela esquerda, que é o capitão do time, que é o Kim, Yeon Kim, ele vira o lateral esquerdo para proteger a subida do lateral esquerdo deles, que é o Ludvigsson, que é o sueco. E aí esse rapaz, o Yeon Won-san, ele vira o zagueiro lá pelo lado direito, sempre, em qualquer circunstância que o time está defendendo, ele é o zagueiro pelo lado direito, tá? Como citado também, o Lee é um bom jogador que já teve passagem na Premier League, jogador de velocidade, de drible, então são os 2 jogadores aí também de transição perigosos, que é um ponto positivo que o time coreano tem, mas é muito pouco, tá, gente? Eu achei o time coreano surpreendentemente um time ruim, né? Eu esperava mais, assim, do time coreano e me surpreendeu negativamente isso, tá? Dando sequência aqui, vou trazer aqui alguns pontos fracos desse time, que eu queria trazer para vocês, e os pontos fracos, eles são muitos, tá, gente? Dando sequência aí, ó, surpreendentemente, negativamente, por ser um time desorganizado, surpreende negativamente por ser um time desorganizado, com espaçamento entre linhas e dificuldade de composição em linhas. Até porque, historicamente, esta é uma das virtudes das equipes asiáticas. A gente mostrou aquele momento lá que o lateral larga a lateral direita, fica um buraco na lateral direita, o atacante ali pronto para receber o passe ali para atacar o espaço. Não aconteceu isso, mas aconteceu depois. Nessa mesma partida, a gente vai ver uns vídeos aqui que mostram isso que eu estou falando aí, né? Essa falha do time, essa desorganização das linhas deles, né? Contra o Mamelodi, o atacante do Mamelodi fez um gol que foi anulado com um passe entre as linhas deles. Um passe assim inacreditável entre as linhas deles, e foi anulado o lance, mas foi um gol assim bizarro, que o cara se desloca do meio de campo pro ataque e entra na cara do gol. Então eles têm muita dificuldade de se organizar em linhas, marcam com muito distanciamento, isso é muito ruim, não costumam dar bote, caçar, não caçam, é um time muito limitado nesse ponto. Aí vem falando mais coisa aqui, transição muito lenta e previsível, gente, sem movimentação das peças, não tendo opções de passe, além de jogadores parados em campo sem cumprir função alguma. E vocês vão ver isso aqui que eu vou mostrar. Isso lembra até aquele Fluminense nosso chato, moroso, lembra? Que, se Deus quiser, ficou no passado. Só que ainda é mais gritante, porque você vê jogadores literalmente parados em campo. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Jogadores vagantes, jogadores que não dão opção, que é uma das coisas que eu reclamava muito no Fluminense, né? Você dá o passe, você já tem que se projetar para receber a bola. Você não tem que ficar parado. E esse time é um time que tem muita dificuldade nessa saída de bola, porque é uma saída de bola lenta, morosa e com muitos jogadores sem dinamismo. Aí, por último, time pouco combativo. Perde todas as divididas e segundas bolas.
marca por distanciamento, dando muito espaço. E vamos lá para os vídeos, que os vídeos vão mostrar isso que eu estou falando aqui. E eu vou começar aqui com um vídeo que traz isso, né? Vamos começar com um vídeo que traz isso aqui, que foi um lance do Mamelodi. O Mamelodi subiu a marcação para pressionar o time deles, e aí a gente vê duas situações gravíssimas, bizarras. A saída de bola do Ulsan, ela é uma saída de bola, como eu falei, que ela é lenta, né? Previsível, e além disso, você vê jogadores parados sem executar, sem ter funções em campo, sem dar a opção de passe, o time muito espaçado, as linhas de saída do time, e lembrou esse lance muito o time de um técnico nosso aí, né? Um técnico que foi campeão de Libertadores, né? Que é um grande técnico da nossa história, mas que no fim lembra muito o time dele no fim, quando ele saiu do Fluminense. Olha isso aqui, ó. Olha lá, saída com o goleiro. Repara, vamos voltar aqui. Repara o seguinte, ó. Repara o seguinte, vou voltar aqui. Repara o seguinte. Ó, os jogadores do Mamelodi, eles sobem a marcação. Tem 2 contra 1. Repara esse camisa 7 que tá aqui no vídeo, ó. Repara o camisa 7 que tá ali no vídeo. Esse camisa 7 aí do Ulsan é o Ko. Então repara aí, olha lá. 2 jogadores do Sundowns, eles sobem. E só tem um jogador deles com a bola, para portar a bola, com 2 marcando, e o goleiro. Esse camisa 7 que vocês estão vendo aí, que é o Ko, Song Ko, ele tá parado. Ele não dá opção de passe. Quem tenta dar opção de passe ali é o camisa 5, né? É o Jung Yong, o Yong, né? Galera, difícil de nome. Vou falar número, é o camisa 5 que tá tentando dar opção de passe ali, mas assim, a pressão do Sundowns é muito grande. Tinha que ter mais jogadores do time coreano ali para dar opção de saída de bola. E esse camisa 7 não devia estar parado como ele está parado ali. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a sequência da jogada, ó. Olha lá. Aí ele toca no lateral, lá, mais pressão no lateral. Aí, ó, o outro aqui, em vez de aparecer por dentro, ele tenta sair. A Mamelodi com superioridade numérica. 4 contra 2. Aí o cara sai jogando errado, olha lá. O zagueiro larga a posição, e aí, ó, a chance do Mamelodi, ó. Olha lá, todo mundo marcando a bola. E aí o chute, o zagueiro tirou. Isso aí é uma falha, gente, muito gritante. Muito, lembra o time do Diniz, né, saindo com a bola. Lembra um pouquinho o time do Diniz saindo com a bola. Então isso é uma falha muito gritante que eles têm. Por quê? Porque há um espaçamento entre linhas muito grande, não tem jogadores para dar opção de passe, jogadores parados em campo. Vocês viram ali o jogador deles parado em campo, né? Como é que o cara fica parado em campo, né? O que ele tá fazendo ali, o camisa 7, Ko? Vou mostrar de novo aqui o posicionamento do Ko. Ó, ele tá parado, simplesmente ele tá parado em campo, fazendo absolutamente nada. Ó, vou botar agora aqui de novo, vamos ver de novo aqui a posição dele em campo. É uma coisa assim inacreditável. Ó, de novo aqui, ó lá, o camisa 7, repara lá. Ó, saída de bola, ó. Aí ele tá ali, ó lá. O que faz aqui? Botei a pergunta. Era para ele descer para dar a opção do passe por dentro. E ele tá ali parado, ó. Tá vendo? E o time dele tomando sufoco. O outro também saindo pro jogo, tentando dando opção de passada de jogo, ó lá. Negócio inacreditável. Então, assim, é um time que tem muita dificuldade de saída porque o time não dá opção de passe. E é muito previsível, muito lento. E não tem qualidade técnica também. Se o Fluminense pressionar, chances como essa, o Mamelodi teve 3 fazendo isso que vocês estão vendo aí. Foram 3 chances do Mamelodi de gol, fazendo exatamente isso que vocês estão vendo aí. Eu vou botar mais um lance do Mamelodi, depois eu vou para um jogo da Champions Asiática. Vamos lá, para mais um lance aqui do Mamelodi Sundowns. Vamos ver aqui um lance aqui do Mamelodi Sundowns, que é interessante também para a gente ver. Deixa eu ver aqui um lance do Mamelodi Sundowns, que a gente vai colocar aqui na tela para vocês poderem ver também. É assim, galera, é gritante as falhas, assim, beirando aí o inacreditável, as falhas do time deles, tá, cara? E eu vou colocar aqui para vocês poderem ver. É um negócio de doido e vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui. Aí, vamos lá. Olha isso aí, ó. A bola com o Mamelodi. Aí eles vão perder no embate, que eu falei. Várias vezes perdem bola no embate. Aí olha o atacante do Mamelodi, gente. Olha aquilo ali. O cara tá atrás do lateral. Ele tá atrás do lateral. Olha lá. Tem 2 jogadores marcando ele. 2. Em linha. 2 marcando ele. O camisa 7 que eu falei aqui, o Ko, tá marcando aqui o meia brasileiro. Tá? Cara, não é aceitável
que aconteça isso daí. Por quê? Porque o outro, o tcheco ali, o Bojanic, ele tá marcando, ele vai dar a pressão no brasileiro, mas aí o zagueiro larga a linha dele e tenta atacar o portador da bola. Só que o lateral tá vendo que ele tá indo atacar o portador da bola e larga também o centroavante do Mamelodi, que inclusive é um bom jogador, hein? E olha o que acontece. É bizarro. Isso é um erro muito bizarro de espaçamento entre linhas. Isso daí não existe, gente. Você tem dois jogadores marcando um jogador, os dois largam a marcação. Qual é o sentido? Eu entendi que o zagueiro aqui achou que tinha que sair para dar o bote, embora o cara estivesse cercado. Olha lá, ele sai para caçar. Só que você sai para caçar, o lateral tem que te cobrir. Então, assim, é um time que falha demais nesse quesito. E foram muitas chances que o Mamelodi criou desse jeito que vocês estão vendo aí. Vou colocar mais aqui uma questão que elucida um ponto fraco que eu falei, que é a falta de dinamismo e de jogadores que dê a opção de passe para o time do Mamelodi. Esse lance aí foi o jogo contra o Buran da Tailândia pela Champions Asiática. Vamos dar uma olhada aí no lance aí. Ó, o time do Buran com a bola, olha lá, o time deles vai se organizar em linha. Olha quantos jogadores sozinhos sem marcação. Começa pelo camisa 15 aqui, tem dois marcando o lateral que tá sozinho e o camisa 15 aqui sozinho dentro da área, ó. Olha isso aí. Ele recebe a bola, o zagueiro sai nele, ele chuta e o goleiro vai defender. Né? A bola vai pra fora. Agora mais um lance aí, ó. Olha as linhas deles, ó. Aí saiu. Esse aqui largou uma... O lançamento, gente. O cara tá sozinho nas costas do lateral, entra e perde o gol. O lateral do Santos simplesmente largou a marcação do cara. Isso aí, ó. Se o Fluminense se forçar isso daí, vai se dar muito bem. E aí a gente vai falar sobre isso. Olha lá. Do nada o cara larga a marcação, o cara entra livre. O jogador do Buran. Aí mais um lance, ó, pela direita. De novo, as linhas, a composição das linhas, olha lá, um espaço imenso entre os dois zagueiros. E o outro aqui que o lateral largou também sozinho para fazer o gol. Esse lateral direito do Sam é o camisa 11 que eu falei, que é um jogador que ajuda muito na fase defensiva, mas que é um jogador que tem essa deficiência também. Agora a gente vai ver um outro jogo do Sam. Esse time aqui é um time da... Eu acho que é da... Caraca. Do Kuwait. E eu não lembro o nome, mas eu vou botar aqui para vocês também darem uma olhadinha e ver um pouco do que a gente está falando aqui sobre eles, sobre o Sam. E vamos lá, ó. Aqui, ó. Olha o que o volante vai fazer. Ele vai driblar o zagueiro, ele tem a opção de dois jogadores para dar o passe. Aí ele tenta driblar de novo, aí ele perde a bola lá. Dois livres. O lateral direito de novo, que eu falei para vocês, larga o atacante dele, estava lá na frente. O cara vai entrar livre na área e vai dar o passe pro gol. E o lateral direito aí que eu tô falando, que é o ala direito, né? Por ele jogar muito aberto, ele muitas vezes não se posiciona na marcação do ponta de lado. E acaba dando muito espaço. Mas de novo aqui, ó. A falha gritante do camisa 5 aí, ó. Ele tá com a bola, tem dois jogadores livres, em vez dele dar o passe, ele tenta dar mais um toque à frente. Aí ele perde a bola. O lateral, que é o ala lá, tinha largado já a posição. Então, assim, conclusão, galera. Estudei bastante esse time do Mamelodi para poder fazer esse trabalho aqui para vocês. Conclusão. O Fluminense vai precisar muito, dessa vez, ter jogadores abertos pelos lados do campo que não voltem tanto, sejam opções de 1 contra 1 e muito de um meia central. E esse jogo é um jogo pro Ganso. Eu tô falando aqui, um cara que não é fã do Ganso, um cara que acha que o Ganso não pode jogar com nome, um cara que acha que o Fluminense com 3 volantes tá voando, tá dizendo para vocês que esse jogo é um jogo pro Ganso. É um jogo pro Ganso por quê? Porque o Ganso vai ter muita liberdade no campo para jogar. Porque esse time do Mamelodi marca com distanciamento. Não é um time que marca com aproximação. Vai jogar num 5-4-1, mas vai dar muito espaço pro Fluminense jogar. E o Ganso é um cara que a gente sabe que ele tem a qualidade do passe de infiltração. Então aquele espaço, aquela estacada dele entre linhas, elas vão ser muito importantes. Porque por mais que eles posicionem 5 jogadores em linha, cara, eles são muito frágeis na marcação. Eles dão muito espaço entre as linhas deles. As linhas deles são muito espaçadas. Então, a chance do Ganso encontrar um passe, colocar o
o Cano na cara do gol. Inclusive, também acho que é jogo pro Cano, tá? Também acho que é jogo pro Cano. De encontrar um Cano na cara do gol, de encontrar um Arias em condição de gol, de encontrar, por exemplo, pelo outro lado do campo, o Canóbio, que eu não botaria o Canóbio, entraria com o Serna numa condição. Então, é jogo para mudança, sim. É jogo para mudança de peça, sim. É jogo para, no mínimo, o Ganso jogar. Ah, Quintela, mas o Arias pode jogar pelo meio. Tudo bem, então. Você pode botar o Arias na posição do Ganso para fazer o meia central. E aí você vai colocar o Keno, que é um jogador que tem 1 contra 1, de repente, pode dar bom. Você bota o Keno pelo lado esquerdo e o Serna pelo lado direito, ou então você coloca o próprio Canóbio mesmo, porque o Canóbio ajuda na fase defensiva. Ok, você pode fazer isso. Mas é jogo para os nossos volantes sair para o jogo, tentar ajudar, né, no processo criativo. É jogo para os nossos laterais subirem também. Por quê? Porque o Ulsan, além de tudo isso, é um time que tem muitas fragilidades ofensivas. Então, óbvio, temos que respeitar, mas a gente vai precisar muito do passador. A gente vai precisar muito do cara que dá o passe entre linhas. Porque a gente mostrou para vocês a fragilidade do sistema defensivo e do posicionamento em linha desse time do Ulsan. É um time muito frágil defensivamente, um time que dá muito espaço, muita liberdade para o adversário jogar e ter a bola. No segundo tempo ele até melhora um pouco, tem mais volúpia e tudo mais, mas eu acho que o jogo é um jogo pro Ganso, tá? Então eu, até pensando nisso, ó, eu colocaria o Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, o Hércules, né? Ali eu colocaria o Hércules ali, o Nonato, né? Ou melhor, o Martinelli e o Ganso. E colocaria Arias, Canóbio e Germancano. Eu iria com esse time, tá? Ah, por que tu não vai com o Everaldo, Quintela? Talvez o Everaldo funcionaria, porque o Everaldo vai fazer o pivô ali na frente da linha, mas o Cano é mais goleador. E é um jogo pra gente criar possibilidades de gols, porque o time do Ulsan, como volto a falar, é um time que dá muito espaço para você jogar. Se o Renato entrar com o time que entrou contra o Borussia, não vai ter problema também. O Fluminense vai ter mais pegada no meio de campo, vai pressionar muito mais o Ulsan vai ter dificuldade de jogar. Fato. Mas a gente pode ter um pouco de dificuldade de criar as chances de gols, tendo em vista, né, a questão de você não ter um passador, a não ser que o Arias jogue por dentro. Você pode fazer isso, você pode colocar o Arias mais por dentro, você pode colocar Canóbio, o Arias mais por dentro, com liberdade de cair pela direita e pela esquerda, e o Keno no lugar do Canóbio. Também você pode fazer isso, e não entrar com o Ganso. Mas a gente vai precisar do meia central nesse jogo. É jogo para ter o meia central. Eu jogaria com o Ganso. Eu entraria com o Ganso. Eu tiraria o Nonato e jogaria com o Ganso na armação. E abriria o Arias e o Keno. Eu iria de Arias e Keno. Eu não iria de Arias e Canóbio. Eu faria Arias, Keno e Ganso por dentro. Ou então até jogaria com o Canóbio por conta da recomposição defensiva. E acho que é jogo pro Cano também. Meu ponto é esse, tá? Porque eu volto a falar. O time do Ulsan vai fazer um 5-4-1, mas ele tem muita fragilidade na movimentação. O Keno é um jogador dinâmico, que se movimenta muito, vai confundir a linha defensiva dos caras. A mesma coisa o Arias, também é um jogador muito dinâmico, que se movimenta muito, dá muita opção de passe. Cria os espaços onde espaço não tem. O Ganso, embora seja um jogador mais lento, sem combate, ele vai ter campo para jogar. Ele vai ter campo para jogar. E o Ganso com campo para jogar, a gente sabe que ele encontra passe. A gente sabe que ele é importante. A gente sabe que ele tem condição de nos ajudar. Então eu acho que é um jogo para isso. Eu começaria dessa forma, tá? Óbvio que o Renato, se começar com os 3 volantes como jogou o último jogo, eu também não vejo problema nenhum. Eu acho que o Fluminense tem tudo para vencer esse jogo com qualquer formação tática, mas acho que com o Ganso a gente vai ter um pouco mais de facilidade de encontrar os passes que a gente precisa para fazer os gols por conta do que eu vi. Pode ser que o San chegue no jogo, faça um jogo perfeito. Eu volto a falar para vocês, eu estou muito surpreendido negativamente pelo que eu vi do Ulsan. Por ser um time asiático, e os times asiáticos historicamente se destacam pela organização e disciplina tática e pela velocidade. E esse time do Ulsan não tem nada disso. Ele não é veloz, é lento na saída de bola, e taticamente ele é uma bagunça. É muito bagunçado taticamente. Tá? O Mamelodi fez poderia ter feito 3, poderia ter vencido de 3-0. E o Mamelodi também é um time frágil, e a gente vai falar sobre isso, taticamente. Então, esse é meu ponto, é o que eu acredito pro jogo. E você que tá em casa, você acha que também o melhor caminho depois de tudo que a gente trouxe aqui? Comenta aqui no chat, vamos bater um papo, vamos começar esse debate sobre o que a gente acha que pode ser melhor. Comenta aí, tô aguardando o comentário de vocês. Valeu? Então esse foi mais um Resenha Tática, espero que vocês tenham gostado.
Saudações tricolores, fiquem com Deus. Mais vídeos aí no canal e mais informações. Valeu.